Boa tarde para todos os que estiverem entrando agora. Mais uma live, Machado Comenta. Hoje falando com um cara que é fera, um cara que se reinventou ao longo da vida. E, aliás, ele se reinventa o tempo todo. O cara é. Hoje tem um destaque danado como DJ, mas a formação dele é em arquitetura, paisagista conhecido, já está entrando o Marcelo Faisal, muito rápido. Muito legal, já vou autorizar a entrada dele. Ao vivo, muito bem. Aguardando Marcelo. Lucas. Oi, Lucas. Legal ter você aqui. Marcelo. Fala, meu querido. Tudo bem, cara? Meu craque. Feliz da Craque, vida. você, meu? Muito feliz porque é um convite bastante diferenciado. A gente está muito no nosso segmento sempre verde, mas não vê o verde como economia criativa, o que despertou inclusive o meu olhar. E o DJ, que é uma segunda carreira. Você está me ouvindo bem? Tô, perfeito. Você também? Muito bem. Estamos de Então, amarelo, é isso? estamos de amarelo, estamos de amarelo. Você tem uma vantagem, né? Você já está podendo frequentar a academia. Eu estou proibido porque eu sou do grupo de risco. Oh, meu Deus, mas eu não vejo a hora de ser grupo de risco, viu? Eu estou vizinho do grupo de risco e não tenho benefício nenhum. Eu quero ter meus 60. Você já chega lá, você já Tá, chega lá. tá. Mas você não vai, você não fica tão ansioso assim que não é tudo isso, não. Não é Marcelo, tanto obrigado por bônus, né? aceitar aí o meu convite. É, Maravilha. Foi super sucinta a chamada. Marcelo Faisal, arquiteto, paisagista e DJ. Antes da gente começar, à medida que o pessoal está entrando aí, está entrando rapidamente, eu queria que você falasse um Perfeito. pouco da tua trajetória. Olha, você sabe que eu estou para desenvolver agora umas palestras com uns colegas meus que vai se chamar Minha História, Minha Vida. Por quê? Porque a Legal. gente começa a amadurecer e precisa fazer um update, uma reflexão de todo esse processo. Tem que deitar no divã. E eu tenho deitado no divã solitariamente para entender a minha trajetória. E a minha trajetória ela foi um pouco natural e espontânea e orgânica. Muito próximo do meu trabalho e do estilo de trabalho que eu vivo. Eu estudei agronomia, já pulando a minha fase de estudante de colégio e faculdade, né? Fui para o Rio de Janeiro fazer a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que era agronomia, Tá. que foi uma decisão muito difícil, porque eu era de uma família de médicos e a pressão para fazer medicina era muito grande. E a agronomia não era reconhecida como uma profissão, não tinha valorização profissional. Para te dizer bem a verdade, a agronomia continua sendo uma profissão de futuro até hoje. Eu já estou quase encerrando minhas atividades profissionais e a agronomia é vista como profissão de futuro. Por quê? Embora o agronegócio carregue o país nas costas, né? Mas esse é o conflito. O profissional não é valorizado. O que carrega o negócio é o commodities, mas não o profissional, né? Porque é Tá. o produto que interessa, é o algodão, é a matéria-prima, é a soja. E o profissional fica perdido nisso aí. Temos tantos profissionais da agronomia abandonados aí. Tem um grupo até hoje da faculdade e os meus colegas desenvolvem atividade que não é atividade de formação. Por isso que a gente diz que a agronomia continua sendo uma profissão de futuro, porque o cara vira outro profissional. Nós tivemos um filme, O Engenheiro que Virou Suco, lembra deste antigo Sim, claro. filme? Um Muito legal. clássico para mostrar que nem tudo que você estuda é o que você emprega na vida. Mas os conhecimentos são multidisciplinares e ele serve de embasamento para você tomar outras atitudes, e que é o que está acontecendo um pouco comigo na minha vida agora, que eu diria que eu estou na minha terceira carreira. A Tá. primeira carreira são os estudos, a segunda carreira é a profissão, que eu optei por fazer agronomia e ser um agrônomo do asfalto. O que é ser um agrônomo do asfalto? É o paisagista, é o olhar
para os jardins, para a cidade, para o urbanismo, para as nossas praças, para os nossos parques lineares que começam a ser valorizados. Começam. Você vê que agora a gente está vivendo um processo pandêmico e os nossos parques estão fechados e a cidade está tensa, nervosa. Você vê a saúde mental que traz o paisagismo para a sociedade. E o quanto essa economia criativa também existe. Por quê? Porque o entorno de um parque, o movimento de entretenimento e lazer que os parques e áreas verdes trazem é muito grande. Eu adorei ter tratado desse assunto com você, porque eu nunca me vi como economia criativa. Você me despertou o olhar disso. É engraçado. E eu fui fazer alguns levantamentos aqui rápidos para poder também me sentir mais seguro para estar falando. E a economia criativa consome, ela corresponde a 3% do PIB brasileiro. Isso é bastante significativo. Isso num país subdesenvolvido que a cultura não tem toda a sua valorização. Paisagismo é uma atividade recente. Se você for pensar que o paisagismo ganhou status depois de Burle Marx, e mesmo assim, depois de Burle Marx, nós temos pouquíssimos nomes expressivos de escala mundial. Nós não temos grandes representantes na área de paisagismo, porque ele foi boicotado. Ele teve que entrar no plano diretor, ele teve que entrar nas licenças ambientais para ser reconhecido e o profissional também ser utilizado como profissional de respeito. Mas eu fiz agronomia no Rio de Janeiro, saindo do Santa Cruz, que foi a minha maior e melhor escola. É verdadeiramente, eu diria, marcante a formação que um colégio dá, muito mais do que uma faculdade, porque o colégio é base, e uma base bem formada te estrutura para a vida e os desafios em diferentes segmentos. Mas fui para o Rio. Eu era um paisagista que gostava da praia. Eu era um agrônomo que gostava da praia. Eu queria plantar coqueiro. E no fim da história, eu voltei para São Paulo, reencontrei os meus amigos, entrei no mundo de atividade rural, tive uma grande decepção, porque produzir e comercializar tem um hiato e uma distância muito grande. Isso é uma tristeza, porque nem sempre todo mundo que produz consegue colocar o produto no mercado pela melhor condição. Existe um esquema muito grande de comercialização de produto, entendendo que o agrônomo é o produtor de grandes produtos de consumo, o agrônomo. Eu virei um agrônomo que trabalha com produção de plantas ornamentais. É um outro tipo de consumo. Então, quando eu resolvi fazer o paisagismo, a agronomia, fui para o campo, me decepcionei, tirei um ano sabático praticamente, fui para a Europa jogar futebol, descobri os jardins ingleses, franceses, olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, que coisa linda. E depois neguei todo esse aprendizado, porque eu entendia que os jardins europeus não tinham nada a ver com os jardins brasileiros. Eu comecei a perceber que eu tinha que valorizar a paisagem local. E que é um erro muito grande dos paisagistas que consomem a cultura do clima temperado. Nós não temos a mesma condição climática. E quem determina o conceito do paisagismo é o clima. Então, as pessoas vêm com aquela cultura de jardim francês, de topiarias, e acaba quebrando a cara, plantando pinheiros e tendo uma decepção muito grande. Evoluí na minha atividade, virei um produtor de plantas ornamentais, que hoje, para mim, é o meu pé de meia. Por quê? Porque a gente vai perdendo força e musculatura de trabalho, vai querendo desacelerar, e a atividade comercial é uma atividade mais fácil do que a prestação de serviço. Ela é menos psicológica. Ela é menos terapêutica. Você tem que lidar com a terapia do casal, do marido, da mulher para vender um jardim. Ao passo que você tem um viveiro, você tem as plantas e o cara, se quiser, ele compra. Se ele não quiser, ele não compra, o teu envolvimento é menor. A tua obrigação é ter material de primeira qualidade. E eu, como agrônomo, me direcionei para a produção de espécies maravilhosas numa região chamada São Miguel Arcanjo.
E hoje completo a minha atividade comercial com outros viveiros de regiões diferentes. A minha região não consegue produzir tudo. A minha região produz muitas coisas, mas algumas coisas ela teria incapacidade climatológica para produzir. Então eu comecei a me diversificar. Busco planta no sul, busco planta no Rio, busco planta em Ribeirão Preto e consigo fazer um portfólio maravilhoso de espécies com diversidades climatológicas. E este é hoje um dos meus maiores empenhos em transformar o meu viveiro no maior viveiro a céu aberto de São Paulo, que estão embaixo das torres da Eletropaulo, na porta do Vila Lobos. Não estou fazendo publicidade não, tá? Só estou falando da minha carreira. Mas que vale o convite, porque o viveiro virou um parque linear. Ele tem 389 metros lineares por 10 metros de largura. É uma linguiça. Mas é um passeio que você mergulha no meio das plantas e vale a diversão, o aprendizado que a gente recebe com muito carinho. E, por fim, agora recentemente, achando que também era momento de renovar, oxigenar a minha empresa de projeto, eu abri uma sociedade que se chama FAAP, que é Faisal Arquitetos Associados, onde minha filha e a Bruna são parceiras. A Bruna é sócia e a minha filha é parceira. E isso deu uma revolução na minha atividade de projeto gigantesca. Nós resolvemos prospectar o mercado imobiliário de novo. O mercado imobiliário estava adormecido, acordou, o mercado imobiliário voltou a lançar projetos e paisagismo hoje é a alma de um empreendimento. Por quê? As unidades são muito menores hoje em dia. Ninguém está lançando apartamentos grandes. Então, toda a alma de um prédio está no térreo. E é o térreo que a gente faz. Então, a responsabilidade do paisagismo do térreo é muito grande para fazer o empreendimento ter sucesso. Então, na minha área verde, eu fiz isso. Fiz agronomia no Rio de Janeiro, vim para São Paulo, estruturei meu escritório de projeto, estruturei minha fazenda de produção, estruturei agora com muita força o meu viveiro e agora estou tentando acalmar, desacelerar, quando a música entrou na minha vida, que foi uma das grandes surpresas e um dos maiores prazeres de poder fazer jardins, e eu brinco que eu sou um jardineiro. O que me deixa muito feliz. Legal, Marcelo. Ontem a Vera perguntou, mas você tinha o contato do Faisal? Eu falei, tinha, porque algum tempo atrás eu liguei para ele para pedir autorização para usar a imagem dele numa palestra sobre economia criativa de um cara que trabalhava com paisagismo e com música, que são duas áreas cobertas pela economia criativa. Deixa eu só comentar com quem já está aí. Tem um monte de gente da tua relação que está participando, mas tem também um cara que deve estar gostando muito, que é o Arlélio. O Arlélio é um economista, mas ele se dedicou muito à atividade do agronegócio. Ele coordenou durante muitos anos os cursos de pós-graduação da UDOP, que é a União das Destilarias do Oeste Paulista, que na verdade mudou o nome, mas a sigla continua. Eu dei muito curso de criatividade para os cursos da UDOP. E ele falava assim, esses caras precisam aprender a pensar diferente de todo mundo. Então, quando você fala esse negócio do agrônomo, e teve muito agrônomo, engenheiro agrônomo que participou desses cursos, e hoje o Arlélio orienta um grupo de participantes de cursos de pós-graduação, então ele deve ter gostado muito dessa tua primeira colocação aí logo de início. Que bom. Depois que bom, quero conhecer Arlélio. Ah, vai ser um prazer fazer essa ponte aí. Depois tem um monte de quem gente. Quem sabe colaborar eventualmente. Claro. Colaborar de alguma forma nessas experiências profissionais. Desculpa, pode falar. Tem muita gente do esporte, da academia que está nos acompanhando. E você, eu queria dar um depoimento. Quer dizer, o que eu acho muito legal do teu trabalho é que, além desse teu trabalho, que é um trabalho profissional, aliás, não sei se você gosta que falem isso, mas quando me apresentaram o Faisal, falou assim, aquele que é o Faisal, paisagista de metade dos artistas da Globo, ele que fez os jardins de tudo com a artista global conhecido. Mas foi uma fase boa. Oi? Foi uma fase boa.
Foi uma fase boa. Mas tirando esse fato de lado, que é meritório, não tenho nada contra, eu acho que você faz um trabalho muito legal de popularização da questão do verde. Eu vejo no Pinheiros, todo ano você faz 1 ou 2 eventos para os sócios do Pinheiros, para conhecerem o que tem, o que existe do Pinheiros. O Pinheiros, inclusive, é uma floresta no meio de São Paulo, é um oásis, é maravilhoso. Então, eu acho esse trabalho, você faz isso, você orienta lá a distribuição como é que se diz? De mudas. Eu acho esse trabalho muito legal. Eu acho que esse trabalho é muito bacana. Fala um pouco sobre esse esforço que você faz para popularizar o paisagismo. Eu vou lhe dizer que é um dos trabalhos mais gratificantes, com remuneração zero. Na tua vida profissional, o que você puder fazer por prazer, sem ter o retorno material, você está fazendo bem para você mesmo. Porque a maioria das tuas relações são comerciais, né? E ali não. Ali é uma doação e uma popularização realmente dessa atividade tão maravilhosa que ganha importância cada vez mais. O paisagismo hoje é essencial. Você não aprova um projeto de uma casa, de um prédio, se não tiver um projeto de paisagismo indexado a isso aí. E mais do que tudo, se você tirar uma árvore, você é obrigado a compensá-la em função do diâmetro do tronco dela, que é uma outra atividade que foi normatizada, graças a Deus, porque antigamente se arrancavam árvores impunemente e não haviam as compensações. Inclusive, faço um convite a todos os interessados em paisagismo, que gostam da natureza, que visitem o Manequinho Lopes. O Viveiro Manequinho Lopes, dentro do Parque Ibirapuera, ele é um berçário, é um reservatório de espécies das empresas que fizeram o desmatamento e que foram obrigadas a compensar com a doação de árvores. E é muito bonito essa organização do Manequinho Lopes. Por quê? Porque ela traz árvores, somente espécies nativas, coisa que a gente tem muita distância, porque a gente se usa muito mais de árvores exóticas, de árvores que não são nativas do Brasil, do que as próprias árvores nativas. E isso se justifica, viu, Machado? Por quê? Porque culturalmente a nossa colonização fazia com que as pessoas que vieram para o Brasil trouxessem a sua memória afetiva. A árvore que eles tinham, eles traziam a semente. E isso, na realidade, como somos uma colônia, como somos uma província, acabou se valorizando muito mais do que as espécies nativas, que agora são obrigatórias e que, graças a Deus, ganharam os projetos dos paisagistas brasileiros. Então, a gente tem uma valorização da paisagem nativa, que nos interessa muito, e o Pinheiros, nesse contexto todo, voltando um pouco para o assunto, é um grande reservatório de espécies nativas que a gente está sempre atualizando, renovando. Por quê? Porque tudo tem ciclo. Espécies que vão morrendo vão sendo substituídas. Espécies que vão se adoecendo, porque acontece que nem no ser humano, de espécies convalescerem de alguma broca ou de alguma doença, e você particularmente é obrigado a removê-las com risco de queda, visto que a gente tem um fluxo muito grande de sócios no clube, então a gente tem que ter esse trabalho preventivo. Além do meu trabalho, nós temos um trabalho lá de um botânico que responde perante a Secretaria do Meio Ambiente por todo o manejo dessas árvores. Agora, que este trabalho, que eu estou lá há 4 anos, me traz uma alegria e indiretamente uma divulgação muito grande do meu e do trabalho da nossa equipe de paisagistas, isso daí não há o que duvidar. Inclusive, agora nós ficamos 4 meses em processo de isolamento e a gente teve a possibilidade de fazer as manutenções do clube, e o clube está no ápice, praticamente, da beleza paisagística dele. Porque o ser humano é um pouco predatório. As crianças pisam, a bola cai, as pessoas cortam caminho pelo meio do canteiro. Eu fico até um pouco incomodado com o volume de gente pisoteando nos nossos jardins. Mas a gente tem que ter uma convivência pacífica. Eu estou vendo um grupo de amigos queridos entrando aí.
mas eu não consigo ler e cumprimentar para não perder o fio da meada. Agradeço de coração a presença de quem está aí e espero que de alguma forma seja produtivo o que a gente está trazendo aqui. Porque hoje eu fiz um post, Machado, falando que paisagismo e música vai muito além da própria, do próprio jardim e da própria música, por conta dessa história da economia criativa. E a responsabilidade que você despertou em mim, nesse convite inesperado, e a valorização que você trouxe para a minha empresa, todo mundo aqui da minha empresa deve estar aí conectado. Porque eu falei, assistam a palestra, porque nós somos responsáveis por uma outra atividade, não é só da arquitetura, não, é da economia criativa, que está inserida, né? Claro. Assim como a música. A música é uma coisa pessoal, não tem muito a ver com a minha empresa, ao contrário. Inclusive, foi uma forma de eu me desligar um pouco do peso das CLTs. Por quê? Como DJ, eu não tenho empregado, eu dependo só de mim. E é muito puxado ser empresário, é muito cansativo, porque você tem uma relação, são casamentos. Eu tenho 25 casamentos dentro da minha vida empresarial. Porque com cada um você tem uma relação pessoal. E nesse sentido, quando eu descobri que comercialmente eu tinha condição de investir como DJ, o que parece uma loucura para uns, mas para outros, há um entendimento como você que vê essa ligação entre a música e o jardim. E eu digo que eu faço jardins musicais. Eu digo que eu faço músicas, jardins que tocam. Quando eu falo jardins que tocam, tocam emocionalmente, mas eles também recebem a minha música. Perfeito. O que é muito interessante. Porque eu faço um jardim para um cliente, o cliente me chama para tocar na inauguração da casa, da loja, do restaurante. Isso virou uma mão de duas vias. E eu acho muito legal essa ligação. Você falou de coisas que você vê fora e depois você acaba... Nem sempre é adaptável aqui, mas isso eu vi. Você vai lembrar, porque você tem quase a minha idade. Eu assisti o lançamento do Viagem ao Centro da Terra, do Rick Wakeman, num parque em Londres. Mas que coisa maravilhosa. Coisa sensacional. Não. E não existia essa prática aqui. Depois, você vê que eu estou aqui no quarto do Guga, né? Cheio de instrumento aqui atrás. Há uns 3 ou 4 que eu já convidei para trabalhar comigo. Eu quero que ele entre na percussão comigo. Eu já quis indicar ele para minha agência. Vai dar certo. Há uns 3 ou 4 anos atrás, nós fomos acompanhá-lo, eu e a Vera fomos ver ele tocar com o Toquinho, lá em Nova York, no Central Park. Outra coisa, experiência fantástica. E aqui em São Paulo eu gosto muito, quando tinha no Ibirapuera com frequência, tem no Parque Burle Marx, tem coisas musicais ao ar livre que são uma delícia. E ali você vê claramente essa ligação do verde, da natureza, do paisagismo com a música. Eu acho que não tem nada tão gostoso como ouvir um concerto ao ar livre. E, professor, você não sabe a tendência nova agora que está explodindo no mercado diante desse processo pandêmico. Os drive-ins, que foram um case de anos atrás e caíram aí na decadência, estão retomados. E eu toco dia 1º no drive-in em Santo Amaro do Tom Brasil. O Tom Brasil abriu um drive-in na área de estacionamento deles com um grande palco que a gente vai tocar e as pessoas vão para o evento de carro. Cada carro pode comportar no máximo 4 pessoas. E essa tendência dos drive-ins começam a expandir também para as áreas livres, que trazem a música e natureza se estreitando também nesse sentido. Então eu sinto que, quando eu falei que a minha atividade sempre foi espontânea, orgânica, eu evoluí naturalmente dentro do jardim, porque quando eu me formei em agronomia, eu nunca pensei que eu fosse fazer paisagismo. O paisagismo foi me sendo apresentado espontaneamente, e isso é muito interessante por conta das frutíferas. Tá. O berço do paisagismo, se você for lá para o Antigo Egito, as margens do Nilo,
era a utilização de plantas comestíveis, medicinais e utilitárias. Não se fazia jardim decorativo. Só que as frutíferas é o primeiro passo para você se aproximar do paisagismo de fato. E eu, como agrônomo, comecei a trabalhar com pomares. Os pomares se aproximaram da minha vida de uma forma intensa. Eu conseguia produzir frutas o ano inteiro, utilizando variedades de espécies. Isso me atraiu para o paisagismo. Quando eu fui ver, eu tinha abandonado a atividade de produção de frutas, a produção de grãos, a produção do que pudesse ser vinculada ao campo, e entrei com a produção de plantas ornamentais, porque eu já tinha a propriedade, que foi um presente que meu finado pai havia me deixado, e eu falei, vou honrar com esse presente. E comecei a produzir plantas ornamentais. Hoje eu tenho uma atividade consolidada de produção de plantas ornamentais, que também faz parte da minha economia criativa. E isso acabou fazendo uma grande rede de conexão que me deixa bastante feliz e diria privilegiado. Por quê? Porque lidar com a natureza é um fio terra e uma escala de tempo que não tem tamanho. Você planta uma arvorezinha, você cresce, você envelhece e ela cresce. Você se sente até mais confortado de estar envelhecendo, porque a natureza também está te presenteando isso tudo. Legal. Isso é uma licença poética, mas é legítimo para quem produz. Perfeito. Tem amigos aí te chamando, Pelé. Fausto foi aquele cracaço da seleção brasileira de basquete durante muitos anos. Fausto lá de Franca. Grande abraço esportivo, Fausto. Obrigado pelo prestígio. Você falou das redes, das conexões. Na quinta-feira, agora, depois da manhã, quase que fechando essas lives sobre os segmentos da economia criativa, eu vou conversar com um cara que tem uma experiência muito grande. Já trabalhou em vários lugares e hoje ele foi o principal responsável pela conquista do selo pela Unesco de Cidade Criativa do Artesanato por João Pessoa. Mas ele fala muito dessa conexão entre os diversos segmentos da economia criativa. Eu vi ele falando de João Pessoa, artesanato com restaurante, artesanato com literatura. Aliás, um fato muito explorado no livro O Mel de Ocara, que fala muito sobre as relações entre a cultura, a gastronomia e a literatura. Então, essas redes que você fala são muito interessantes. E você deve já ter feito trabalhos de paisagismo em restaurantes. Acerto ou erro? Muito! Eu faço jardins gastronômicos. Já tive um jardim em Casa Cor que o tema do meu jardim eram só hortaliças e condimentares. Foi uma decisão assim de última hora, eu estava acabando de chegar de viagem, surgiu um espaço que me interessou e eu batizei ele de jardim gastronômico. E isso é muito interessante. Nós estamos inaugurando agora uma pizzaria 1900, lá pertinho da Sena Madureira, onde a gente fez um jardim que não podia quebrar calçada, não podia. Colocamos uns tambores de óleo diesel, outra atitude inédita e também de reuso, né? Porque a gente está sempre preocupado com a família dos R's, que é reduzir, reciclar, reusar, mais do que tudo, repensar, que é o momento. Quando você repensa, você também pratica a sua economia criativa, né? Aliás, você me da economia criativa. É a essência da economia criativa. Você me contaminou. Eu não sei nem mais como sair desse conceito agora, sabe? Eu inconscientemente praticava a economia criativa, inclusive Celso Orsini é um grande amigo artista plástico, que acabou de entrar aí, não sei. A gente vive esses momentos de live e tem a presença e a ausência simultânea, né? As pessoas entram e saem, mas o importante é que as pessoas passam. E depois essa nossa matéria fica, não fica no IGTV? Sim, da tua. Fica. E a gente depois também vai divulgar isso, porque eu vou lhe dizer, o que despertou em mim, eu gostaria de despertar nas pessoas. O Shed, que é um grande amigo meu, engenheiro do Clube Pinheiros, ele não é nem engenheiro, ele é professor de educação física, que se dedicou à obra. Tem gente que nasce com um prazer pela obra.
ele também pratica economia criativa. É um grande parceiro que está aí, entrou, gosto muito dele. Então, esse tipo de bate-papo que nós estamos tendo me deixa muito feliz. Primeiro, que despertou em mim, e segundo, que se despertou em mim, eu adoraria que despertasse em quem está nos ouvindo. Não agora, mas talvez numa próxima oportunidade, porque a gente vai continuar divulgando. E aqui na tela, Machado, entrou a Alê, que ela também trabalha com economia criativa. Ela faz backing vocals de tradução de cinema, que é outra atividade. A hora que eu comecei a ler um pouquinho sobre a economia criativa, porque a gente ouve falar de economia criativa e sente o que é economia criativa. Você sabe, mas você não tem materialidade. E quando eu fui ler um pouquinho hoje de economia criativa, eu até reproduzo isso para vocês. Ela está envolvida em 4 grandes segmentos: consumo, mídias, cultura e tecnologia. Isso pela Sebrae, que foi o texto com quem eu me aproximei. E dentro dessas áreas todas de consumo, nós temos arquitetura, cinema, televisão, música, moda, design. Eu já fiz vários desfiles no São Paulo Fashion Week, que as nossas passarelas eram passarelas verdes. Então, a gente já falou da gastronomia, a gente já falou da moda, a gente já falou também do cinema, quando eu digo que eu faço cenários, quando eu digo que eu faço locação de plantas. Nossa, já aluguei 500 mil vezes plantas para a O2, que é uma das grandes produtoras do mercado. Então, nesse sentido todo, espero que a gente consiga realmente despertar a importância que o nosso trabalho tem. Marcelo Mujali, outro grande amigo, sim, arquiteto, design de interiores. Você vê que é um horário ingrato, né? Esse horário é de almoço, meio corrida, mas a gente tem aí uma visibilidade, uma audiência bastante significativa, com todo o desgaste que as lives já estão sofrendo, né? Porque a gente já recebe críticas, mas é uma necessidade que a gente também tem. E outra, eu já entendo que live também faz parte da economia criativa. O Instagram abriu a negociação e a comercialização de produtos. E nosso site do Viveiro Vila Lobos vai começar a vender planta pelo Instagram. Nós estamos estruturando esse trabalho. Então, eu acho que foi realmente bastante oportuno estarmos juntos aqui falando. Te agradeço muito, porque é inconsciente. Ale, né? Você, pena que você estava aqui há uma semana atrás. Na quinta-feira eu estava falando com o Steven Field, que é o presidente do Instituto de Cinema, e que falou exatamente sobre também esse mundo que o cinema abraça, né? Porque ele tem relação com diversas áreas. Está aqui também o Maurício Andrade, que falou sobre software, que é a área tecnológica da economia criativa, que tem muita gente que pensa a economia criativa está ligada ao artesanato, à cultura, à arte, e não pensa na tecnologia. E dois dos segmentos que mais se deram bem na pandemia foram software e games, que bombaram aí durante um bom tempo. Mas você fala uma coisa interessante, Marcelo. Realmente, esse horário eu escolhi para fugir da concorrência das 7, 8 horas, porque aí é uma barbaridade. E no período da quarentena, as pessoas tinham mais chance. Agora está todo mundo já começando a voltar. Eu provavelmente vou até o final do mês só e depois, se for fazer lá, eu vou pensar num outro modelo. Mas mudando agora para o tua outra ocupação, o que você acabou de fazer num outro templo de São Paulo? Aliás, eu lembro que na minha juventude existia um comercial que falava assim, Shopping Iguatemi, onde a vida acontece. E você acabou de fazer um trabalho como DJ para o Iguatemi, não foi, Marcelo? E você não sabe, estou contando de primeira mão para vocês agora. O Iguatemi me contratou de novo para fazer uma nova playlist. A nossa playlist foi uma playlist de músicas brasileiras, mas brasileiras com Z. Quem quiser entrar aí no Spotify, Iguatemi com você, Marcelo Faisal, e quiser seguir, eu sugiro. E foi um sucesso tão grande, porque o Iguatemi chancela muito o conceito de bom gosto, de luxo e de atualidade. E quando eu fui convidado para fazer isso, eu vou lhe dizer, foi um grande desafio. E eu estou dentro de uma agência
que tem os melhores DJs do mercado, tidos como os melhores. Independente do gosto individual de cada um, a Briefing, que é a minha agência onde eu estou trabalhando, ela é conceituadíssima e ela é pioneira em vários projetos. Como, por exemplo, essa festa no Drive-In dia 1º. Vai ser a primeira festa num Drive-In de música eletrônica lá no Tom Brasil. E quando o Iguatemi me chamou, foi um desafio muito grande. Eles pediram brasilidade para mim e eu coloquei 70% de músicas brasileiras cantadas por gringos. E olha, foi um case, foi maravilhoso, foi uma das playlists mais contempladas e destaque até hoje. E essa semana eles me chamaram de novo para fazer um outro formato de música, podendo me sentir à vontade, e eu coloquei Old But It's Gold. As velhas, porém de ouro. São músicas que fizeram a minha linha do tempo, colocando Queen, colocando Steely Dan, com Stevie Wonder. Tudo que eu acho que são clássicos, porque, para mim, música boa é atemporal. Sim, então, eu fico muito feliz porque o Iguatemi me dá um carimbo de qualidade e bom gosto musical que é diferença. Que é a diferença do mercado. E você sabe que, para ser bem franco, eu acho que eu sou um dos DJs mais velhos aí da turma toda. Sem querer eu fui descobrir isso. Eu fui pesquisando um pouco a idade das pessoas e eu descobri, realmente eu sou um dos DJs mais velhos. Então eu tenho esse diferencial daquelas músicas que eram dos nossos bailinhos, que eram músicas muito bem construídas. Hoje a música eletrônica ela é muito forte no mundo de entretenimento. Uhum. E as músicas acústicas, que é o que eu gosto, elas perderam a importância. Só que uma música, quando é boa, você tem que trazer ela de novo para o cenário e despertar o entendimento e a memória afetiva das pessoas. Porque a música é também uma linha do tempo. E quando você mexe com a linha do tempo do ser humano, você emociona. E mais do que tudo, você ganha a simpatia como DJ dessas pessoas. Então as pessoas começam a te procurar. E eu vou lhe dizer que, se não fosse a pandemia, a gente estaria trabalhando bastante. Eu tinha 4 festas marcadas na ocasião, o que é um número expressivo para quem não é um DJ de carreira. Eu não sou um DJ de carreira, eu sou um DJ de alma. Eu descobri que eu não podia abrir mão disso. Eu tenho convicção de que meu gosto musical ele compatibiliza não só com a nova geração, que precisa ouvir músicas acústicas, mas como a minha geração de 50, 60 anos. E que são datas emblemáticas. Quem faz 50 anos quer comemorar, porque é uma data limite, porque é difícil dobrar 50, né? E os 40 também, os caras de 40 vivem a nossa safra. Então eu comecei a fazer festas de aniversário para 40 e 50 anos, que são quase noivados, são quase casamentos, né? E isso é muito gratificante. E agora, dia 31, sexta-feira, a gente lança mais uma playlist para o Iguatemi. E espero que vocês gostem bastante, como foi a primeira que teve aí uma audiência bastante significativa. Eu estou respeitando para valer o isolamento e nesses 4 meses, pouco saí de casa, mas todos os dias eu corro em volta do meu prédio. Não aguento mais, porque ficar dando 50 voltas no mesmo lugar é um saco. Mas eu ponho no ouvido. E uma das vezes eu pus justamente a playlist tua do shopping. E é uma delícia. Garoto! São regravações sensacionais. Exatamente. Agora, o Clube Pinheiros, dentro dos protocolos, abriu, você tira a febre, e o clube é amplo e não está muito frequentado, tá? Não vou ficar divulgando isso para não lotar, mas de qualquer maneira, entre nós aqui, a gente está bastante satisfeito com os procedimentos. E sinto que o clube está respeitando os protocolos, tanto é que você não tem nenhum restaurante aberto, você tem lanchonetes para se servir, não tem uma cadeira, não tem uma mesa, nenhum banco que permita que você fique num restaurante aglomerado. E como nós temos uma área livre muito grande, tem sido muito... Ó o Guguinho aí, ó. Ele já está indo, né? Ele já tá no futevôlei lá, pô. Eu voltei para o mini tênis, só não tive coragem de ir para academia.
Não, eu achei que era incoerente eu não estar indo ao trabalho, ao escritório e poder ir ao clube. Mas agora eu acho que chega uma hora que a gente vai ter que sair do lugar. Graças a Deus que eu tenho atividade para desenvolver em casa. Porque eu imagino que ficar esse tempo todo em casa sem ter o que fazer deve ter sido um fator de depressão para muita gente. Muita gente. Eu vou lhe dizer que eu tive um problema, eu tive uma experiência muito triste, eu perdi meu pai, não por pandemia, mas no meio da pandemia. E vou lhe dizer que eu fiz o parto do meu pai, foi muito duro. Ele estava precisando de uma ajuda para virar a página. Ele estava isolado porque ele estava numa clínica paliativa. A gente já tinha assimilado que era o momento e a gente quis dar todo o conforto para ele. E no momento em que ele ia partir, a doutora me liga e fala: teu pai está te solicitando. Eu te peço todo cuidado, você vai entrar por fora, vai no quarto dele. E eu vivi 2 lutos. A partida do meu pai e o luto dessa pandemia, que foi um processo muito solitário, mas foi muito enriquecedor. Eu entendi muito sobre a morte, foi muito dolorido, foi muito doído, mas ao mesmo tempo foi muito, eu diria, fundamental para o amadurecimento, inclusive, dessa questão do tempo. Eu tenho feito algumas palestras onde eu falo dos jardins da 4ª dimensão. Eu reforço muito nisso. 4ª dimensão é justamente o tempo, né? É o que amadurece o 3D. A 3ª dimensão é a volumetria. E o 4D é a magnitude, é a grandiosidade que um jardim chega quando o tempo vem. Então eu vivi momentos muito difíceis, mas bastante especiais. E entendi com muita dor os processos da vida. Hoje eu estou sem pai, sem mãe, mas eu sinto que eu tenho a companhia deles de uma outra forma, mas essa pandemia foi realmente muito difícil para assimilar todo esse duro processo que é o tempo que chega. Bom, meus sentimentos a você, seus irmãos, a seu irmão, que eu não estava sabendo desse fato, mas eu acho que é uma forma importante de encarar. Aliás, uma das leituras que eu fiz aqui durante a pandemia foi exatamente sobre a questão do tempo. Um pouco, vamos dizer assim, acessível até certo ponto, porque o cara quando vende o livro, fala assim, não, porque esse livro aqui é um livro fácil, acessível para você entender. Não é tão fácil assim, mas é importante entender essa dimensão e como ela está presente. O tempo, claro, é parte da nossa vida. Tempo e espaço são fundamentais para a gente compreender ou tentar compreender e se articular com eles. Exatamente Marcelo, esse é o sentimento. Eu queria explorar ainda um pouco mais essa tua nova verve aí, e juntando as duas coisas. Eu acho que um dos fatores, e aqui eu vou me colocar do seu lado, que nos faz, de certa forma, joviais e dinâmicos, é a nossa preocupação em fazer esporte. Nós estamos todo dia ou correndo, ou na academia. Conta pra gente lugares gostosos que as pessoas podem utilizar para correr, para conviver com a natureza e fazer esporte e se sentir saudável aqui em São Paulo. Eu vou lhe dizer que a pandemia me despertou de novo as áreas públicas. Mesmo com os parques fechados, nesse momento em que o clube esteve fechado, eu me desloquei. Eu vou lhe dizer para você que eu pratiquei o isolamento, mas eu trabalhei todos os dias no meu viveiro. Eu tive 2 funcionários durante 2 meses que eu financiei a vinda deles de carro para o viveiro todos os dias. Eu tinha sepultado o meu pai e me enterrei junto, literalmente, porque eu entrei para o viveiro e decidi que o viveiro ia ser o meu lugar, o meu fio terra. Eu mergulhei na terra com esses 2 parceiros, que eu tenho todo o agradecimento do mundo, e fazia o meu deslocamento de bicicleta da Praça Pan-Americana até o viveiro que fica na porta do Santa Cruz. O meu viveiro fica embaixo da usina de traição, das torres elevatórias, da Eletropaulo ou Enel. E seguindo isso no Jardim Bonfilholi, nós temos um canteiro maravilhoso, que é todo randômico, subidas, patamares e descidas. E eu vou lhe dizer que diariamente eu fazia um passeio por estas torres públicas e pelo sítio Boaçava, no sentido de
compensar a ausência do clube, porque fazia tempo que eu não corria, eu só fazia transporte, que o impacto é menor. Só que eu precisava recuperar energia, não me deprimir diante de um cenário tão grande. O esporte, ele te auxilia profundamente, a endorfina é uma coisa muito importante nesses processos psíquicos. E eu descobri que o bairro do Alto de Pinheiros, particularmente, é um bairro privilegiadíssimo, mas a gente fica tão envolvido com o nosso clube, porque ao mesmo tempo em que eu estou andando no clube, eu estou fazendo a fiscalização dos jardins do clube, que eu nem pensava em correr pelas ruas. E isso me resgatou de novo. O reconhecimento do meu bairro, passando por casas antigas, passando por pequenas ruas, e a cidade estava vivendo um momento praticamente fantasmagórico, não tinha ninguém, parecia a cidade do além. Era uma coisa muito privilegiada para quem podia estar na rua andando naquele silêncio. E eu vou lhe dizer que eu mudei muito o meu horário. A gente entrava às 6 da manhã e saía às 3 da tarde. Então eu tive uma mudança biológica e fisiológica muito grande. Eu comecei a viver momentos bastante especiais e foram 3 meses de luz divina. Era uma coisa impressionante. Nós ficamos sem chuva. Foram dias lindíssimos da pandemia. Era uma coisa que parecia um sonho. Então eu descobri, eu me reencontrei de novo com o bairro Alto de Pinheiros, que no fundo, acabou sendo descoberto por muita gente, porque ao final aí dos últimos 30 dias, o bairro estava lotado de gente passeando, porque o ser humano também chegou num certo limite, ele já estava saturado. Verdade. E aí os problemas seriam emocionais. Sim. E o Alto de Pinheiros tem uma grande vantagem, né? Que é a topografia. Porque o Morumbi tem ainda muita área verde, mas o Morumbi é sobe e desce, sobe e desce. Para andar até dá, mas para correr é muito difícil. E o Alto de Pinheiros oferece essa vantagem. O Alto de Pinheiros é um vale, para ser bem franco. A Pedroso de Moraes está na base desse vale. Nós temos o morro da Lapa ali, da Pio 11, da São Walter, temos a Praça do Pôr do Sol e temos lá Cerro Corá. Então você tem o alto e o baixo. Se você quiser correr no plano, da Pedroso até a Marginal é todo plano. E se você quiser fazer o randômico mais agressivo para fortalecimento, você pega as ladeiras que sobem ali para a área da Lapa. Perfeito. De morar no Alto de Pinheiros, e acho o Alto de Pinheiros um bairro... Ele se chama City Pinheiros, que era de um grupo inglês que veio do conceito das cidades jardins. Por que cidade-jardim? Porque eram cidades planejadas, com muito verde. E esse é o tipo de zoneamento e planejamento que essa empresa desenvolveu, que era o Grupo City, que voltou para o mercado imobiliário de novo, que é City América, City Pinheiros, City Boaçaba, que era esse grupo que veio de uma forma bastante, eu diria, civilizada, planejar bairros horizontais, com muito verde, muita praça, e uma generosidade também de terreno que garantiu, sabe, o status da marca City, que hoje é conhecido como Alto de Pinheiros e não mais City Pinheiros. E uma das poucas áreas de São Paulo que ostenta um pouco de planejamento, porque em várias outras partes a cidade cresceu de forma desordenada e virou um verdadeiro caos urbano. Muito bom, Marcelo. Já estamos chegando no final. Eu fico meio desesperado aqui, porque vai chegando a hora e o Instagram derruba, e daí a gente não consegue salvar. Mas eu queria que você falasse, desse uma mensagem final e até de alento, de otimismo para esse momento aí. Não digo final, porque nós ainda vamos viver numa situação aí complicada por um bom tempo, até que a vacina ou que algum remédio que faça efetivamente efeito, enfim, diga ao que vieram. Nós vamos ter ainda um bom tempo vivendo sob protocolos, talvez não seja a coisa mais agradável do mundo, mas é necessário. Eu queria ouvir um pouco do teu alto astral, né, nesse sentido. Está me ouvindo?
Alô? Oi, Alô? voltou. Pode falar. Deu uma sumida. O que eu sinto é que eu já fui um pouco mais apocalíptico. Agora eu estou mais astral, eu estou mais elevado. Eu via tudo de uma forma muito cinzenta. E as nuvens saíram e o céu clareou. E nesse momento, eu acho que a gente tem alguns privilégios de ter vivido a pandemia depois de toda a Europa, Ásia. Por quê? Porque a gente está entendendo que se a gente não tomar cuidado, essa doença ela vai ter um repique. Então a gente não pode se descuidar. Mas o que eu estou sentindo de mais importante e motivador, apesar de não ter fundamento, é o que está acontecendo com a economia em termos de mercado financeiro. A recuperação do mercado financeiro está sendo violenta. A gente não consegue entender como a bolsa sobe com números tão ruins de uma economia. Mas aí a gente vai pesquisar um pouquinho mais e começa a entender que o sepultamento da renda fixa, os juros baixos, fez com que as pessoas procurassem novos investimentos e investimento na bolsa. E isso traz uma alegria muito grande para a gente, porque o mercado está se recuperando. Então eu me sinto bastante otimista com a recuperação da economia. E mais do que tudo, eu sinto que o ser humano já levou muita pancada e está um pouco mais preparado para enfrentar esses momentos que já foram difíceis anteriormente. E agora a gente sente que a economia ela está realmente sendo conduzida por profissionais. Os pequenos estão sofrendo muito. Esses vão padecer um pouco mais. Os mercados de gastronomia, de evento e de moda estão sofrendo. Mas eu sinto que a gente tem condições de haver uma recuperação. Temos 2, 3 meses delicados ainda pela frente, que é esse repique da doença, que a gente tem que, mais do que tudo, tomar muito cuidado e ser bastante responsável na forma de se locomover, de se relacionar e entender que a gente não está curado e a vacina seria realmente a recuperação da economia para a gente ter um futuro brilhante. Quero, de coração, agradecer esse convite que mexeu com a minha cabeça. Eu me sinto realmente bastante motivado depois desse convite. Botei meu escritório inteiro para pensar um pouco nessa história da economia criativa com esse assunto que surgiu. E gostaria que quem estivesse vendo as nossas conversas aqui, que pudesse também se estimular com essa potencial capacidade que a gente tem de ser produtivo e criativo. Valeu, Marcelo. E veja bem, eu não quis polemizar, não quis colocar política na jogada. É fundamental que as pessoas tenham a consciência que talvez esteja faltando para o mandatário maior da nação, que fez questão de, durante todo o tempo, brincar com um negócio extremamente sério. Acabou sendo punido ele mesmo com o próprio Covid. Mas nós vivemos agora, nesse final de ano, na agenda para o final de ano, nós temos eleições municipais. Seria muito bom que os novos prefeitos ou que os prefeitos que vão se reeleger prestassem atenção para a economia criativa. A economia criativa só não é mais forte no Brasil por causa exatamente da descontinuidade. Uma das primeiras entrevistas que eu fiz aqui foi com a Cláudia Leitão, que foi a primeira secretária de Economia Criativa no Brasil. E ela fez um trabalho excepcional que, infelizmente, não teve continuidade. Mas eu deixo esse convite. É um setor que eu mergulhei, porque eu sou formado em economia, fiz mestrado em criatividade e economia criativa é um mix dos dois. E eu falo sem nenhuma dúvida de que o Brasil pode ser um dos grandes protagonistas no mundo da economia criativa. E a economia criativa, longe de ser um segmento marginal ou acessório, tem tudo para ser um dos carros-chefes de um país que tem diversidade, que tem uma riqueza humana, espiritual fantástica e que tem tudo para dar certo. Marcelo, super obrigado. E eu, como agrônomo, vou plantar essa sementinha aí. Faça isso. A todos que nos acompanharam, muito obrigado. Vai ficar salva no IGTV e divulguem essa mensagem de alto astral que o Marcelo passou no final, que é o que nós precisamos agora nessa retomada, nesse reaquecimento das atividades. Boa tarde. É isso aí. Muito obrigado. Beijo grande. Obrigado, professor. Valeu, Namastê. Marcelo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.